Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos o nosso alimento diário da sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro de 2001. E o título de hoje do alimento diário é O Ministério de João e a Vinda do Senhor. O Ministério de João e a Vinda do Senhor. Que relação tem isso, essa questão do Ministério de João e a Vinda do Senhor? O que isso realmente significa para nós hoje? Amém? A leitura bíblica de hoje é João capítulo 21 e o versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. Graças a Deus que ele estava do lado de Jesus. E que perguntara: Senhor, quem irá trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas, sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte. O que te importa? Este é o discípulo que testemunhava a respeito desse acontecimento e escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Então, irmão, o tema, o título, o conteúdo do alimento diário de hoje, correto? E de acordo com o versículo que nós vamos ver com a oração, o versículo da oração diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Até aqui o Senhor já tinha ascendido. E até esse momento em que João recebeu essa revelação, o anjo notificou o seu servo João, muitos, ou a maioria dos apóstolos já haviam sido martirizados, inclusive Paulo, no ano 69 depois de Cristo. Aí o Senhor então, João foi o último dos apóstolos a ser sacrificado. Mas o Senhor então deu uma grande revelação para João. Por quê? Porque na época do João, as igrejas da Ásia, que na verdade são 7 igrejas representativas, que não tinha só 7 igrejas na Ásia, tinha mais, mas o Senhor pegou as 7 como exemplo, né? E também para nos mostrar o que aconteceria com a sua igreja na terra até a sua volta. Qual seria a condição da sua igreja. Então, naquela época, as igrejas, embora Paulo havia levantado aquelas igrejas e mostrado, apacentado, instruído, escreveu muitas cartas para elas, já depois no século da época de João, 100 anos depois, mais ou menos, as igrejas dali já tinham entrado em degradação. Elas não colocaram a palavra profética, ou melhor, não tinha falar profético.
depois da morte do apóstolo. Acabou o falar profético. Né? E eles então entraram em degradação. Não tinha um falar profético direcionando essas igrejas. Paulo já tinha sido martirizado. Pedro também. O apóstolo João estava na ilha de Patmos. Foi levado para lá como um cativo. Então essas 7 igrejas entraram num processo de degradação. Aí o Senhor foi e levantou João. Levantou João para ele poder então direcionar aquelas igrejas. Como diz o versículo que nós acabamos de ler. O Senhor falou para João, para Pedro. Pedro perguntou: e quanto a este? O Senhor: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me. Aí o Senhor estava tentando mostrar para eles que o ministério de João não terminaria com a sua morte. Aí eles começaram a falar, não entenderam o que o Senhor falou. Aí eles começaram a espalhar, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte. Então, eles começaram a falar isso. Não entenderam. O Senhor não estava falando que João não morreria. O Senhor estava mostrando o que ficaria vivo seria seu ministério. Até a sua volta, nessa volta agora. Na sua segunda vinda. Esse ministério de João não terminou. Ele atravessou os séculos. E na época de que João realmente estava vivo, as igrejas pegaram todas essas cartas, as 7 cartas, mas eles não aplicaram. Ao longo dos anos, perdeu-se esse ministério. Esse ministério que vai permanecer até o Senhor voltar. Agora, na sua segunda vinda. Esse ministério acabou ao longo dos séculos. Mas graças a Deus, que em Filadélfia, o ministério do apóstolo João é restaurado. O Senhor levantou o seu servo. Nós conhecemos bem o nosso amado e querido irmão Dom, que já dormiu no Senhor. Ele veio nos trazendo essa revelação sobre este ministério do apóstolo João, que permanece até a vinda do Senhor. Este é o ministério que nós estamos incluídos nele. Nós temos que estar claro disso. Essa visão tem que nos governar. E o ministério de João é um ministério de um falar profético. Se você lê lá em Apocalipse capítulo 1, o Senhor fala para guardar a profecia. Ali o Senhor estava usando o apóstolo João para falar um falar profético direcionado para aquelas igrejas. Falar direto do trono, passando pelo seu servo João, sendo notificado para ele, e ele ia transmitindo. E essas igrejas não praticaram. Mas essas igrejas que representavam a condição do povo de Deus hoje, estão tudo aí, representado aí pelo catolicismo romano, pelo protestantismo, pelos de Laodiceia. Mas temos Filadélfia. Filadélfia também existe nos nossos dias. Mas quem é Filadélfia? Filadélfia são aqueles que estão seguindo, recebendo o verdadeiro falar profético de hoje. Focado e baseado no ministério do apóstolo João, que visa nos preparar para a segunda vinda do Senhor. Esse ministério hoje está conosco, está no nosso meio. Hoje nós temos um falar profético. O irmão Dom deixou um legado. E os apóstolos, os profetas que o Senhor colocou, eles estão falando a palavra profética, nos direcionando. Ou seja, eles estão dando continuidade ao ministério que vai permanecer até a volta do Senhor. Lembre-se, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me. Esse é o falar do Senhor. Ele está usando
2 profetas para falar para nós, para nos direcionar. Né? E hoje, a nossa condição é uma condição de Filadélfia. Tem muitos que estão vivendo condição de Tiatira, ou estão vivendo em condição de Sardes, outros estão vivendo na condição de Laodiceia, e nós estamos vivendo debaixo desse ministério do apóstolo João, que é um ministério que visa produzir em nós pessoas maduras, pessoas que estão sendo preparadas, né, para viver o momento da aurora, em que o Senhor voltará para nos buscar. Então nós precisamos ficar firmes neste ministério de hoje, presente, nesse ministério que está dando continuidade ao ministério do apóstolo João. Somos o pequeno rebanho, temos pouca força, mas nós temos o falar profético do Senhor atual, de acordo com o ministério do apóstolo João, que nos fortalece, que nos ministra vida, que nos ministra espírito. Amém, irmãos? Então, esse é o conteúdo do alimento diário de hoje, né? Então, nós vamos ver aí, você vai ler aí a respeito de 2 Pedro, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, vai falar sobre essa questão do falar profético. Então nós não podemos cair no erro das 7 igrejas, que ouviram falar profético na época, pela boca do apóstolo João, por meio das cartas, e elas ainda assim caíram em degradação. Conosco tem que ser diferente. Vamos ouvir o falar profético e vamos aplicar esse falar profético em nossa experiência. Porque o Senhor está à porta. Eis que cedo vem, e comigo está o meu galardão, que eu vou distribuir segundo as suas obras. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que essa palavra realmente venha causar em você um sentimento, fazer com que o seu coração de fato venha arder, por saber que você está no centro da vontade de Deus e seguindo de perto o falar profético, e dando continuidade ao ministério do apóstolo João. Amém.